Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós os encarnados e aos nossos irmãos desencarnados que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, que seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. E assim seja. O grande futuro. Mas agora o meu reino não é daqui. Jesus, João 18:36. Desde os primórdios do cristianismo, observamos aprendizes que se retiram deliberadamente do mundo, alegando que o reino do Senhor não pertence à terra. Ajoelham-se por tempo indeterminado nas casas de adoração e acreditam efetuar na fuga a realização da santidade. Muitos cruzam os braços à frente dos serviços de regeneração e, quando interrogados, expressam revolta pelos quadros chocantes que a experiência terrena lhes oferece, reportando-se ao Cristo diante de Pilatos, quando o Mestre asseverou que o seu reino ainda não se instalara nos círculos da luta humana. No entanto, é justo ponderar que o Cristo não deserdou o planeta. A palavra dele não afiançou a negação absoluta da felicidade celeste para a terra, mas apenas definiu a paisagem então existente, sem esquecer a esperança no porvir. O Mestre esclareceu: mas agora o meu reino não é daqui. Semelhante afirmativa revela-lhe a confiança. Jesus, portanto, não pode endossar a falsa atitude dos operários em desalento, tão só porque a sombra se fez mais densa em torno de problemas transitórios, ou porque as feridas humanas se fazem por vezes mais dolorosas. Tais ocorrências, muitas vezes, obedecem à pura ilusão visual. A atividade divina jamais cessa, e justamente no quadro da luta benéfica é que o discípulo esculpirá a própria vitória. Não nos cabe, pois, a deserção pela atitude contemplativa, e sim avançar confiante para o grande futuro. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-la sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada nenhum espírito que tentasse iludir e conduzir no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho capaz de impedir de os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessados, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, para serem atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia no coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto desencarnados, para que, de posse dessa paz, possamos compreender as leis que regem o espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida.
em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneramos, da equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja purificada em nosso benefício. Que assim seja, Senhor. Damos graças a Deus. Está bem ruim para falar, mas o microfone aberto. Muita paz a todos. A gente está vendo as 5 características básicas do amor. A gente já viu o afeto, o apreço, o carinho, a consideração. E a gente terminou vendo semana passada o início da atração. Pois é. E não esqueça que desses 5 características do amor, 3 deles são prioritários. E qualquer tipo de amor você esteja querendo trabalhar, sabe? Apreço, consideração e carinho. Apreço é o reconhecimento do valor do outro. Isso vai desenvolver minha simpatia. Consideração é valorizar o respeito pelo outro. Carinho é eu agir com gestos que a gente chama atitudes delicadas, né? Palavras reconfortantes e ações edificantes. Essas 3 coisas é fundamental. Não pode ser separada desse sentimento chamado amor. Você vê que são coisas que traduzem sempre valorização, respeito e atitude nobre. E por fim vem essa última que a gente está vendo, que é a atração. E a gente viu a semana passada que a atração é um sentimento de interesse por algo ou alguém. A atração física ocorre quando nos sentimos atraídos pela aparência física de uma pessoa. A atração emocional acontece quando nos sentimos conectados emocionalmente com alguém, compartilhando interesses, valores comuns. Pois é. Interesse por valorização e valorizar respeito. E a gente começou a ver a atração física. A atração física muitas vezes funciona como o primeiro estímulo para o desenvolvimento de um relacionamento. Quando nos sentimos fisicamente atraídos por alguém, é comum que busquemos estabelecer um contato mais próximo e iniciar uma conversa com essa pessoa. No meu tempo a gente chamava isso aqui de paquera. O Marcão sabe o que é isso? Duvido. Eu duvido, não sabe nem o que é isso. O que eu mais gostava do mundo era paquerar. Nossa, daquela flertada gostosa. Gente, aquilo ali a gente ia para casa todo cheio de energia, toda de felicidade, entendeu? Era maravilhoso, entende? E você ficava flertando às vezes meses. Tu sabe o que é isso, meu? Para depois chegar mais perto assim, entende? Por quê? Porque existe uma reserva muito grande de pudor. Você não sabe nem o que é pudor hoje. Já passaram por cima disso há muito tempo. Né? Então, entenda que a atração física é isso, entende? É você sentir essa coisa que, essa energia que está entrando em sintonia contigo, entende? E você começar a querer se identificar com aquilo, sabe? Então, essa que é a beleza do conhecimento entre as pessoas. É assim que você vai estabelecendo contatos e melhorando a sua intimidade. E isso faz com que o nosso relacionamento com o outro tenha um caminho no autoconhecimento
desse relacionamento está sendo trabalhado. Mas normalmente não é isso mais que se faz hoje em dia. Perdeu a graça. Perdeu a graça porque as pessoas, antes de pensar no início e nos entretantos, elas estão partindo para os finalmente, sem nem iniciar. E aí cria uma complicação. Por quê? Porque é desse jeito, né? Porque, no entanto, a atração física não é o único aspecto que sustenta relacionamento duradouro. Uma vez que as pessoas também precisam compartilhar interesses, valores e objetivos comuns. Então, é aqui que está o problema. E é isso aqui que a gente tem que procurar valorizar na educação que a gente vai dar para os nossos filhos. Quando a gente fala de sexo, de educação sexual, isso é em primeiro lugar. Não adianta teu filho olhar, você é um quadrado, é ultrapassado. Eu falo para eles, no meu tempo, quando minha mãe e meu pai falam as coisas, eu também dizia que era ultrapassado, entendo que a gente estava mais adiante, coisa e tal, entende? Mas eu respeitei. Porque se tem uma coisa que é santo, é santo e está nos 10 mandamentos, é santo e está com Jesus falando, é santo e está com a doutrina espírita. Tem uma coisa que é igual. Você sabe o que é igual? Chama honrarás teu pai e tua mãe. Se você for ver as outras coisas, muda um pouquinho aqui, muda um pouquinho ali, está entendendo? Mas isso foi nos 10 mandamentos, Jesus sacramentou, e a doutrina espírita também. Entendeu? Você sabe o que é honrar? Honrar é o ter respeito e amizade. Não interessa o que você sente, o que você deseja, o que você é, o que você quer. Tenha respeito e amizade. Pelo menos isso. Está lá escrito: amarás teu pai e tua mãe? Não. Deus sabia, e Jesus também. Era muito difícil trabalhar esse amor com pai e mãe. Mas pediu para a gente honrar. E isso eu fui educado desse jeito. E isso eu também eduquei desse jeito. Para que respeitasse e tivesse amizade. Porque sem amizade de pais para filho, como é que um filho vai dizer o que sente do pai? Tem coisas que são intimidades. E que só um relacionamento de uma amizade, e de uma amizade sincera, vai poder escutar um do outro os conflitos que a vida está passando. Então procuremos ter amizades com nossos filhos. Procuramos ter respeito. E você já falou para essa palavra respeito, quando bem entendida, se a gente praticar ela em toda a altura de sua profundidade, a gente sai de nem planeta de regeneração, a gente vai para um planeta muito melhor. Então, respeito em relação ao superior, no caso pai e mãe, porque é um relacionamento vertical, o filho está aqui, o pai está aqui, entende? Então, respeito em relação ao superior é o ter obediência, submissão e temor, no sentido de ter reconhecimento por aquilo que ele está fazendo comigo, reverenciar o pai e a mãe. Então, se você trabalha isso com seu filho, se você fez isso e consegue passar adiante, teu filho vai te respeitar. Ele pode não concordar, é o direito dele, entende? E eu também vou ter que respeitar o direito dele, mas enquanto estiver comigo, paciência, vai precisar respeitar, vai precisar ter obediência. E isso é uma das coisas que é prioritária, sabe? A gente está estudando aqui na segunda-feira, chegou um tema que é muito, eu considero ele, até certo ponto, revolucionário, porque as pessoas não têm a capacidade de ter um entendimento aprofundado do que é essa palavra chamada disciplina. Não tem. Se tivesse, estaria todo mundo fazendo o que é certo e todo mundo feliz, alegre, sorridente, sem ter problema nenhum na vida. Porque o que falta para a gente é essa palavra disciplina. Quando o Emmanuel falou para o Chico que para viver dentro da doutrina espírita, ele precisava ter disciplina,
Chico aceitou e foi seguindo disciplina. Deu certo. Chico cumpriu a função dele. Nós espíritas, você acha que o seu anjo da guarda vai dizer diferente da disciplina? Você acha que é só Emmanuel que falou para o Chico? Você está tendo disciplina? Porque você não está tendo, teu anjo da guarda não está contigo. Ora, disciplina era tão importante que Emmanuel chegou para o Chico e disse: olha, meu filho, você estuda Jesus e Kardec. Se eu falar alguma coisa diferente de Jesus e Kardec, você esqueça de mim. Sou teu protetor. Esqueça de mim, continue com Jesus e Kardec. Então, o que falta para a gente é isso, sabe? Se você é uma pessoa que trabalha em você a disciplina com o que é superior, disciplina com o que é a aprendizagem, disciplina consigo mesmo para educar o seu desejo, se você faz isso, você consegue tocar o coração dos outros na educação que eles precisam para fazer isso também. Eles vão fazer coisa errada? Não são perfeitos. Meus filhos são tão comprometidos com a lei de Deus quanto eu. Entende? Mas eles vão estar recebendo espiritualmente, para os espíritos dele, aquilo que é preciso para que eles recordem aqui na terra o que estudaram lá e que se comprometeram a fazer aqui. Você está ajudando a brotar no pré-frontal deles certas conexões cerebrais que precisam ser estimuladas para que eles se motivem em acioná-las. O estímulo vem de fora para dentro, a motivação é de dentro para fora. É assim que a gente tem que entender. Então, honrar pai e mãe, a gente já escutou lá nos 10 mandamentos, quando estava lá junto com Moisés. Jesus falou que era para continuar honrando pai e mãe. A gente escutou no cristianismo todo, entende? Então, aqui na doutrina espírita, escutando honrar pai e mãe. Se não fosse pai nem mãe, eu não tinha vindo ao mundo. Só isso é motivo de eu honrar a vida inteira. Pode não ter mais feito nada de certo. Só de ter vindo ao mundo. Gente, tu pensa que é fácil vir ao mundo? Tu acha que é? Vai ler o livro Ação e Reação de André Luiz. Não, mito. Sexo distinto. Não estou falando de sexo, não. Sexo distinto. Vê o trabalho que o Félix teve para reencarnar. Foram mais de 300 anos. Não só se aperfeiçoando, porque ele já estava tomando, ele era dirigente num departamento nosso lá chamado Almas Irmãs, que tratava só de conflitos de sexualidade. Fazia mais de 70 anos que ele estava sendo diretor desse departamento. Ele foi juntando peça por peça do quebra-cabeça da última encarnação dele, para ter condição de reencarnar em uma daquelas comprometidas, para tentar chamar para a responsabilidade aquela que principalmente ele desviou do caminho do bem. 300 anos dentro do nosso lar, chefiando o departamento que tratava de conflitos da sexualidade em nosso lar. Imagina se tinha pouco conflito. E nós? Que vem de um umbralzão pesado, quando não das trevas. E nós? Acha que é fácil para nós? Então honra teu pai e tua mãe. Abre tua visão um pouco para o lado espiritual da vida. Procura ter esse entendimento. Leve esse sentimento de honrar pai e mãe com teus filhos. Não impondo, mas educando. Não obrigando, mas ensinando. Mostrando para ele como devem ser feitas as coisas diante da vida. E fazendo isso com toda a sinceridade do teu coração. Porque essa sinceridade que vai tocar os corações daquelas pessoas que estão se desenvolvendo e que Deus te presenteou para que você conduzisse no caminho do bem. Então, não tenha receio de conversar nada com seu filho. Faça de tudo para que você seja a primeira pessoa a escutar os conflitos que ele tem para te dizer. Porque você, mais que ninguém, foi preparado para isso. Paternidade é missão. Não é expiação, é missão.
Se ele vai aprender lá fora com alguém que entende menos do que ele, que só vê a aparência, que não entende nada da essência, que não tem vínculo afetivo nenhum, você acha que vai dar certo? Nesse mundão aí lá fora? Não, não vai dar certo. Deixa que teu filho consiga se abrir. Abre essa porta para ele, para que ele chegue e diga o que está sentindo. Porque a atração física, no planeta de provas e expiações, onde o lado material fala mais forte do que o lado espiritual, é o primeiro estímulo que a gente tem. Não tem boca. Então, por isso que ele começa dizendo esse troço aqui, está entendendo? Muitas vezes funciona como o primeiro estímulo ao desenvolvimento de um relacionamento. Então, você gostou, vai crescer, o coração bateu, entende? Ficou vermelho, isso é ótimo. Não tem nada de errado nisso. Isso é fisiológico, isso é emoção. E o que é que a gente tem que fazer diante das emoções? Tornar as emoções conscientes para que você possa depurar e formar bons sentimentos. É isso que você ensina para o seu filho? Não sei. Porque eu não sei nem se ele está falando para você que é pai e mãe dessa emoção que ele está tendo. Não sei. Porque muitas vezes ele, nem por emoção, mas só para mostrar que é homem, vai lá e tem relação sexual com alguém. E ela também, só para mostrar que é uma mulher madura, vai lá e tem relação sexual com alguém. Muitas vezes sem ter muita atração. Apenas para dizer que é. Que é mais esquisito é esse. Né? Apenas para dizer que é ignorante, que é imprudente, que é inconsequente, que não tem amizade com os pais, que não teve educação sexual, que não teve alguém que tivesse alguma maturidade e pudesse ensinar ela o caminho correto da vida. É isso que a gente vê. E nunca se eu estou falando ficção, não. Porque é isso que eu recebo no meu consultório. E não são poucos, são muitos. Entendi? É por isso que eu falo aqui. A primeira vez que eu falei a palavra sexo nessa casa espírita, eu vi um monte de zóia regalar assim para mim. Eu vi, meu Deus, falei algum palavrão, sem saber. Como se existisse algum departamento da natureza humana que Deus e a sua lei não chegasse até ele. Imagina como o homem é poderoso. Tem uma coisa que Deus não chega. Ali não tem lei de Deus. É só o homem, está entendendo? Deus fica longe. Não se pode falar na casa de Deus sexo. É ignorância em cima de ignorância, sabe? Você vai ler o livro de André Luiz, Missionário da Luz, o Alexandre dando uma lição sobre a sexualidade na forma mais ampla possível, entende? Levando a toda a criação de Deus, que é a energia sexual. É algo que é maravilhoso, entende? E que a gente começa a ter que fazer um esforço para ter um entendimento sobre aquilo. É lá que ele fala que em cada um de nós existe uma parte ativa e passiva da sexualidade. Que é a mesma coisa que o Jung fala quando diz do ânima e do ânimos que existe nas pessoas. Então você vê a doutrina espírita falando, você vê a psicologia com o Jung falando, você vê até do ponto de vista da medicina convencional falando a mesma coisa. E a gente fica se perguntando, por que não falar dentro de uma casa espírita? A lei que a gente aprende da nossa convivência e da nossa atitude é uma só. Eu já falei para vocês, repito, e quanto mais eu repito, melhor eu sinto isso, porque eu estou repetindo aquilo que está gerando cada vez mais convicção em mim, porque eu não quero sofrer. E eu acho que vocês também não querem sofrer. Mas tenho certeza que eu estou passando por sofrimento, e sei que vocês todos estão passando por sofrimento. No planeta de expiação, isso é a regra. Pois ele não aprende, mas aprende, para que não venha sofrer muito na próxima encarnação. Porque o espírito sofre por todo mal que faça ou que dê causa que aconteça.
por todo o bem que deveria ter feito e não fez, e por todo o mal que decorreu de não ter feito esse bem. Resumindo, Deus nos criou para fazer o bem. Então foca nisso. Faz o bem. Vai atrás do que é bom, do que é lícito, do que é justo, do que é valioso do ponto de vista moral. Porque é aí que está o bem. E faz. Não porque você deseja, mas para que você eduque o seu desejo. Para que você saia dessa encarnação melhor do que quando chegou. Então faça o bem. E se tem uma área na natureza humana onde predomina a ignorância, a perversão, o mau uso, é a área da sexualidade. No livro Trilhas da Obsessão, espero que esteja dizendo o nome certo dessa vez, onde o Senhor das Trevas definiu as 4 torres verdades, parafraseando o nosso amigo Buda. A primeira de todas elas é o sexo. É ela. É onde existe o maior comprometimento da natureza humana. A segunda é o narcisismo. A terceira é o poder. E a quarta é o dinheiro. Todos nós temos vulnerabilidade nessas 4 áreas. Todos nós somos devedores. Todos nós temos fragilidades. E o que a gente deve fazer com isso? Ter vigilância. Ter vigilância para não cometer atos moralmente comprometedores nessas 4 áreas. Então, se eu tenho que ter vigilância em mim, que sou espírita, tenho que ter disciplina. Eu também tenho que ensinar meus filhos a ter vigilância, porque eles precisam ter disciplina. Entende como é que funciona a coisa? Então a gente tem que ter uma visão mais ampla do sentido da vida espiritual que existe em cada um de nós. Porque senão, você não fazendo isso, você, entenda, eu já falei para você, tem trabalho de neurociência que mostra o seguinte: se você vai aprender um assunto novo, e você vai se estudar, você vai batalhar para ter aquele entendimento, aquela compreensão, para que você se sinta convencido daquele assunto. Quando você faz isso, a capacidade de retenção em você do assunto é no máximo 30%. 30%. Isso você se aprofundando na coisa. Mas se você, além de fazer isso, você se prepara para levar isso novo que você está aprendendo, para que outras pessoas também aprendam. Quer dizer, se você vai ensinar isso para alguém, e você vai se preparar para ensinar da melhor maneira possível, a capacidade de retenção do assunto é mais de 70%. Quanto mais você ensina, mais você aprende. Isso é trabalho de neurociência, gente. Fica retido, as conexões cerebrais tuas ficam fortalecidas naquilo. Então, se você faz isso no seu cérebro, que é matéria pesada, você imagine a quantidade de estímulo que você conseguiu gravar no teu cérebro perispiritual. Se aqui é 70%, lá vai chegar a quase 100%, meu. Então, quanto mais você ensinar o que é bom, o que é útil, o que é lícito, o que é correto, o que é verdadeiro, quanto mais você ensinar o que é justo, que é o direito que cada um tem de receber de acordo com o que foi, com a prática que ele exercitou por merecer. Toda vez que você ensinar aquilo que é valioso do ponto de vista moral, o primeiro a estar sendo beneficiado é você. Quanto menos você fizer, isso é, quanto mais você for egoísta, porque egoísta você vai para ele, né? Não, há um monte de desculpa para fazer isso para os outros. Né? Quanto mais você for egoísta, menos você vai aprender. Então ensina isso para o teu filho, para a tua filha. A atração todo mundo tem. E cá para nós, não cabe só no filho e filha, sabe? Por quê? Porque o desregramento dos últimos 50 anos para cá, 60 anos, porque eu estou ficando velho, mas dos últimos 60,
60 anos para cá, ele é tamanho que a gente está recebendo hoje aquilo que a gente fez de equivocado no passado próximo. Quais são as previsões de uniões hoje em dia do ponto de vista dos cônjuges manterem o seu relacionamento? Mas já eu trouxe para cá, depois do Covid, eu acho que 62% dos casamentos estão desfeitos nos próximos 15 anos. Antes do Covid, eu trouxe também, que era 50%. Eu já achava aquilo ali um absurdo. Eu dizia, pô, o nego vai casar hoje, daqui 15 anos, metade está descasado. Agora, a regra é você casar para descasar, porque 62% está desfeito. Quando eu estudei esse trabalho, que é de 2018, 17, 18, se não me engano, ele dizia que dos 50% que estariam unidos nos 15 anos, provavelmente metade deles estariam sendo desfeitos e não chegariam ao fim. Então, a conclusão era uma conclusão muito, muito complicada, entende? Porque isso já servia de alerta, já estava sendo estimulado, para que os pais educassem seus filhos para saber ter relacionamentos consistentes. E para ter um relacionamento consistente, eu não tenho que ficar só na atração física. Não tenho. Eu tenho que trabalhar no desenvolvimento desses sentimentos. Porque paixão todo mundo tem, e a paixão visa só isso, a atração física. Ela não consegue enxergar outra coisa. Por mais que você mostre para aquela pessoa que está apaixonada, principalmente se é uma pessoa inexperiente, que ele precisa analisar interesses, valores e objetivos comuns. Se você não trabalhar isso, que é daqui que vai nascer a atração emocional, como a gente vai ver daqui a pouco, se você não trabalhar isso, logo a paixão se acaba. Como diz o Pedro Calabria, a paixão é um estado de emburrecimento cerebral, que dura em média de 1,5 até 2 anos, para que depois a lucidez volte a brilhar na consciência daquela pessoa. A pessoa que está apaixonada, ela não consegue acessar o pré-frontal, ela não consegue avaliar opiniões. Isso porque o desejo dela está hipertrofiado. A balança do sistema de recompensa dela está totalmente desestruturada. O desejo está lá em cima. A capacidade de você ter função executiva está bloqueada. Ele só vê o desejo, só enxerga o desejo, vive pelo desejo. Ele sem o desejo não é nada. E o pior é que hoje em dia, como eu estava falando, a gente está colhendo as coisas equivocadas de novo. E a gente está vendo muitos casais com seus 50, 60 anos, 70, tem alguns anos me contando de 70, com seus desejos hipertrofiados, jogando seus casamentos no lixo. Não é interessante? Pensa que é só adolescente que se apaixona? Está enganado. Não é. Muitas pessoas levam esses relacionamentos conjugais sem trabalhar a estima, como a gente viu na questão do Livro dos Espíritos, sem trabalhar o apreço e a consideração pelo outro. São relacionamentos conflitantes, em que vivem na mesma casa, mas nessa mesma casa não existe interesses, nem valores e nem objetivos comuns. É cada um no seu canto assim. Vivendo no mesmo teto, sem conviver. Aí o que é que acontece? Vem um troço que cai na visão da pessoa, ele também não se prepara para o troço, aí sente essa atração física. Né? E aí, como eu não fui feliz até agora, já estou no fim da vida mesmo, eu vou aproveitar o restinho que eu tenho. E aí dana-se tudo. É assim que acontece. Então, aprenda
estuda, se aprofunda, vê o que a ciência diz, vê a filosofia, estuda Jesus. Jesus fala de tudo, fala dos relacionamentos também. Procura se aprofundar e ter entendimento disso. Leva isso para os teus filhos, leva isso para as pessoas que estão em tua volta, que têm permissão para ter um diálogo a respeito disso. Conversa, troca ideia, porque quanto mais você fizer isso, mais você vai estar aprendendo, mais você está se convencendo dessa verdade. E o que é que vai acontecer? Você pode ter passado por dificuldades nessa, mas na próxima encarnação a coisa vai estar mais fácil. Porque isso já vai estar sedimentado no teu cérebro perispiritual e já vai fazer parte. Porque o nosso perispírito é o nosso modelador biológico, sabe? A gente já traz isso na próxima encarnação. Tudo que você fizer de proveitoso hoje é algo que você está aliviando para o seu amanhã. Às vezes eu vejo as pessoas dizendo, essa vida eu já fiz o que eu queria, não fiz mais nada, não. Está perdendo a chance. Está perdendo a oportunidade de trabalhar por uma encarnação melhor no futuro. Então, entenda, você tem atração física, tem, se você ensinar isso para você vai ter, mas ensina antes. O que é que Kardec fala da doutrina espírita? Kardec diz assim, tem muita gente que quer conhecer as reuniões espíritas como é que são, mas eu não aconselho. Eu aconselho que você leia toda a obra antes. Estuda. Aprende toda a obra antes. Aí você participa. Porque quando for participar, você já sabe o que vai acontecer. E vai antecipar muito. E você vai conseguir colher informações maravilhosas com esse entendimento já preparado para isso. É a mesma coisa nós com nossos filhos. Ensina para eles antes. Mas eu vou ensinar meu filho, uma criança, não sabe de nada. Como que não sabe? Como que não sabe? A sexualidade começa na primeira infância, gente. Quantas crianças eu atendendo no meu consultório que está com 2 aninhos lá se masturbando o tempo todo? E as famílias, não, trata isso com naturalidade. Explica, pode ser uma coisa prazerosa, gostosa, mas que isso tem que ter um pouco de educação, não é assim do jeito que ela está fazendo. Você vai ensinando, vai orando para o seu filho, faz prece quando ela for dormir, entende? Leva a educação sexual para ela, entende? Ela dormindo, ela tem capacidade de reter muito mais do que quando está acordada. Senta lá com o teu filho, na cabeceira, começou a dormir, vai ler sobre a educação sexual. As pessoas vão dizer que você está ficando doido. Não, doido não está, você está tendo uma visão, que o espírito dela vai estar lá junto contigo, entende? Ele tem vínculo afetivo com o corpo do físico, ele tem vínculo afetivo com o corpo da mãe também. A mãe fazendo isso vai estar tocando aquele espírito. E ele vai tendo entendimento. E isso acontece com o adulto também. O Angel está aqui, ele sabe o caso do Guilherme, entende? Quantas vezes eu pedi para a Maria Antônia fazer isso no começo da noite, quando ele estava dormindo, e o Guilherme melhorou. Entende? Dos outros problemas que ele tem, não estou falando de sexualidade, mas de outros problemas que ele tem. Eu estou falando de uma pessoa que tem um comprometimento intelectual grave. Não é retardo leve, é grave. É grave mesmo. Então, entenda que você precisa ter essa visão. Deus abre muitas janelas ao nosso lado para a gente levar a educação para aqueles que estão convivendo conosco. A gente é que não sabe ir atrás das armas que a gente tem para poder trabalhar com isso. Educa teu filho também dormindo. Meu moleque, muitas vezes eu fazia oração e ia ali para eles dormindo também. Aí fazia muitas vezes a reunião de evangelho no lado, entendeu? A esposa e o moleque dormindo. Quando ela estava grávida, a gente fazia a mesma coisa, entende? Já trabalhando a educação do nosso filho. E você tem que ter isso. Quanto mais você. A maior fase da aprendizagem do ser humano, a maior fase é a primeira infância. O cérebro da criança, a capacidade que tem de duplicação neuronal é uma coisa assustadora até os 4 anos de idade. Nunca teu cérebro vai desenvolver tanto quanto desenvolve até os 4 anos de idade. Depois disso a coisa é só a marcha lenta. Então é nessa fase que a neurociência mostra que você ensina seu filho que ele precisa aprender a aprender até 4 anos.
Se você não ensinou seu filho que ele precisa aprender a aprender desde os 4 anos, quer dizer o seguinte: toda coisa que você sentir, está certo. Você não tem que aprender nada. E por que eu estou falando isso? Porque é aí que você ensina também a educação sexual para os seus filhos. E a educação de tudo que você possa levar para ele. Levando com sabedoria, com conhecimento do que você está passando, sem levar seus preconceitos. Porque é sempre aquilo que a gente fala na aprendizagem em relação aos nossos filhos, né? Você vai dizer, por acaso, não porque não, ou sim porque sim, e dando referência desse sim, porque você também está aprendendo com ele. Né? Porque seu filho tem que ter a referência de continuar a vida depois que você morrer. Então isso tudo está em jogo. Aí eu pergunto: vocês fazem isso com os filhos de vocês a respeito de sexo? Eu acho que não fazem nem a respeito de outras coisas. Mas a gente pode começar a fazer agora. Além de ter filho, a gente também tem nossos netos. A gente também participa dessa educação. E você pode levar isso de uma maneira muito saudável e honesta com os seus filhos, sabe? Então que a gente aprenda que você precisa valorizar interesses, objetivos e os valores pessoais de cada um. Isso aqui é onde está o apreço, né? O reconhecimento de valores. Entende? É desse reconhecimento de valores que vai nascer também a consideração, que é eu valorizar o respeito pelos outros, pelos interesses dos outros, pelos objetivos dos outros. Se você trabalha isso e está tendo um esforço dos dois lados, para que essa estima e essa consideração cresça, vai surgir, porque a gente vai ver que é a atração emocional, que está relacionada à conexão que sentimos com a outra pessoa em nível mais profundo. Ela se baseia na capacidade de nos identificarmos e nos relacionarmos com os sentimentos e experiências do outro. Ao sentir emocionalmente atraídos por alguém, é comum desejar passar mais tempo com essa pessoa, conhecê-la melhor e ter uma relação de confiança e de intimidade. É aqui que você vai desenvolver a atração emocional. É ela que é duradoura. É isso que a gente chama amor companheiro. Você sai da paixão, que é a atração física, e à medida que a paixão vai se acabando, você precisa trabalhar o amor companheiro. Você precisa identificar seus valores com os valores do outro, seus objetivos com os objetivos do outro, entende? Seus interesses com os interesses do outro, porque é assim que Jesus falou, vai juntar um e o outro, vai formar uma só carne. Aqueles dois vão ter o mesmo interesse, mesmo objetivo e mesmos valores. Será uma só carne vivendo aqui na terra. Aí você começa a entender, entende? Como a filosofia diz, a ciência mostra, é aquilo que Jesus disse. Então, o que é que nos resta? Trabalhar isso. Isso é um trabalho contínuo. O amor é algo que você tem que trabalhar todo dia, o tempo todo. Entende? Você desencarna e continua trabalhando. Essa história de dizer eu amo e se acomoda, dançou. Não tem cabimento um negócio desse. Você que é espírita. Você já estudou o livro Ação e Reação de André Luiz, está lá chamado Reflexos Circunstanciais de Vida. Cada um de nós, de acordo com a idade que a gente está vivenciando, nós vamos ter reflexos circunstanciais de vida de encarnações anteriores que vão trazer provas, expiações e missões em minha vida. Eu não sei quando vai ser a principal da minha encarnação. Mas eu dou um exemplo a vocês do livro Memórias do Suicida, do nosso irmão Botelho. Que a principal dele era 2 meses antes dele desencarnar. E ele deu com os burlados. Meteu um tiro na cabeça. Porque não aceitou ficar cego. Revoltou-se e praticou suicídio. Você sabe quando vai ser a sua prova de expiação mais importante dessa encarnação? Ninguém sabe.
está se preparando para ela? Aí você vai dizer, eu não sei, então como é que eu vou me preparar? É lógico que sabe. Para tudo que você tiver que vencer na vida, você tem que trabalhar o amor. É Ele que vai fazer você vencer toda a prova, expiação e melhorar as missões aqui na terra. Sem esse sentimento de amor, você não vence nada. Nada. Aprenda a desenvolver afetos positivos. Trabalhe tendo apreço por tudo que está ao teu alcance. Porque tudo que está ao teu alcance tem o seu lado positivo. Apreço é reconhecer e valorizar o que é bom. Falei para vocês e torno a repetir. Jesus, no ensinamento mais sublime do amor, que é amar aos inimigos, nos ensinou isso. E foi o único tipo de amor que ele deixou registrado. Os 3 lados que precisa ser praticado. Amarás os teus inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazer o bem aos que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, para que possais ser chamados filhos de Deus. Bendizer o que maldiz, não é o de apreço? Não é reconhecer os valores positivos daquela pessoa? Fazer ao bem aos que vos odeiam, não é o ter consideração? Não é o ter valorizar o respeito pelo outro, que também é meu irmão? Quando eu tenho essas duas coisas, a minha atitude em relação ao outro é uma atitude carinhosa, onde eu vou ter gestos gentis, palavras reconfortantes e atitudes edificantes. Trabalhe o amor aonde você estiver vivendo. Não perca tempo com isso. Aonde existir sentimento de animosidade, de antipatia, trabalhe o apreço e tenha consideração. E educa a tua alma, sendo carinhoso com essas pessoas. Porque é aí que está a nossa chave de adquirir para junto de nós amizades. Porque são essas amizades que vai nos mais fortalecer diante de todas as adversidades da nossa vida. Você vê nesse livro também, Ação e Reação, o nosso irmão Silas, que está ensinando a André Luiz, que está dando sangue, ele está dando toda a energia que pode, lá onde está tendo trabalhado junto com seu mestre, que era seu pai. E todo momento de repouso que ele tinha, ele vinha aqui ajudar as pessoas nos hospitais. E ele mesmo falou para o André Luiz: quanto mais a gente ajuda e trabalha, mais a gente fortalece em nós os princípios da ajuda que a gente está dando. E mais amizade você vai ter. Porque na próxima encarnação, diante das provas e expiações que eu vou passar, eu vou precisar de muitos amigos para que me fortaleçam nos momentos difíceis da vida. É por isso que eu faço aqui assim hoje. E espero que todos vocês façam. Então fortalece vínculos positivos. Trabalha relacionamentos amorosos. Pratica a amizade. Faça isso com sinceridade. Porque eu não sei amanhã a dificuldade que eu esteja passando, se não vai ser um amigo desse que eu fiz hoje, que vai ser a tábua de salvação da minha encarnação. Quanto mais você fizer, mais energia boa você vai dar ao seu lado. Então pensa desse jeito e age desse jeito. Porque não adianta você ficar pensando, dizendo que entendeu, se você não compreende isso para dentro de você. E não adianta você dizer que compreendeu isso para dentro de você, se você não vai concordar em colocar isso em prática. Essas são as fases da aprendizagem.
Você tem que aprender da maneira correta, entendendo, compreendendo, concordando e agindo. Faz isso, porque diante de cada um de nós, nas expiações que nós estejamos passando, entenda, sempre vai ter adversidades no mundo espiritual relacionada com a expiação que você está vivendo. Expiação é encrenca de outras encarnações na vida presente. E essas encrencas não vão estar só entre os encarnados, estão entre os desencarnados. Vai ser você agindo bem aqui agora, enquanto você tem energia para isso, que você vai conseguir suavizar muitas dificuldades do amanhã. Vocês têm o exemplo do Divaldo, em que ficou 40 anos sofrendo perseguição no Máscara de Ferro. E quando ele menos esperava, nos momentos mais complicados da vida dele, inclusive alguns que ele pensou até em tirar a própria vida, e que essa espiritualidade ainda ignorante estava rindo para ele, foram os amigos que ele ajudou. E entre eles, um que ele relata pessoalmente. Quando ele estava pronto para se jogar nas alturas, aparece para ele um irmão todo faltando os pedaços e olha para ele: Divaldo, não faz isso. Veja como eu fiquei. Olha os outros que estão aqui ao meu lado. Não caia no mesmo erro que eu caí. Eu sou aquele que você ajudou quando estava transitando no ônibus que pegava lá os falecidos, e Divaldo fazia prece por eles. Enquanto estava no transporte de casa para o trabalho, orava por aqueles irmãos que haviam desencarnado, e entre eles estavam suicidas. Pois é, quase que ele se mata. Foi um irmão desse que veio salvar ele. Pois é. Quanto tempo a gente joga fora, podendo fazer oração pelos nossos irmãos que sofrem? Mas nosso egoísmo é tão grande que a gente nem enxerga isso. Nem enxerga. Nosso egoísmo é tão grande que a gente só se interessa para aqueles que estão acima de nós e que nos podem dar poder. Porque os que estão abaixo de nós, a gente faz de conta que não existe. Tem muitos trabalhos de neurociência mostrando isso. De crianças que foram largadas com um maltrapilho na viaduto do chá e ninguém deu a pelota nenhuma para elas. Bota aquela mesma criança bonita, enfeitada, bela, formosa, não dá 5 minutos. Vem alguém querendo saber por que é que ela está daquele jeito perto. Isso são o quê? Valores que a gente precisa desenvolver. A gente olha os valores daquilo que pode nos dar valor, mas a gente não trabalha para melhorar os valores que a gente tem, os valores dos outros, né? Então, ensina, trabalha, se edifica, mostra o caminho do bem. Você vai ser entendido pelos outros? Pouco importa. Pouco importa. O bem que eu faço para alguém nunca sai desse alguém. O bem que nossos pais fizeram conosco nunca vai sair de nós. Olha para você agora, que eu estou vendo aqui gente matando, só tem aí. Olha para você nessa vida, depois de muito tempo que você viveu, quantas vezes você não olhou para trás e disse: bem que meu pai falou, bem que minha mãe disse. Naquela hora eu não entendi, mas hoje eu consigo compreender. Entenda, o bem que ela fez lá, quando você ainda era arrogante, prepotente, adolescente, cheio de ilusão, e que você não aceitou, ficou contigo. Está lá guardado na tua memória. Depois que a vida puxa o tapete, você lembra. Então não se preocupa com o bem que você vai fazer, se vai ter agradecimento ou retribuição. Não interessa. Faz o bem fazendo para a alma daquela criatura, porque aquilo vai ficar com ela. E te digo mais: quanto mais afeto
você colocar naquele bem que você está fazendo, maior vai ser a capacidade de aquilo ficar reluzindo na consciência daquela criatura. Faz o bem pelo bem. Porque é assim que Kardec ensina para a gente nas caracteres do homem de bem. Fazer o bem pelo bem, cumprir o dever pelo dever. Faz isso. Ensina para os teus filhos a trabalhar valores, interesses, objetivos no caminho edificante do bem. E qualquer pessoa que tiver o teu alcance. Porque o benefício vai ficar com ele. E cedo ou tarde ele vai aprender. Muita paz a todos. Não somente, nem só de pão vive o homem. Jesus, Mateus 4:4. Não somente agasalho que proteja o corpo, mas também um refúgio de reconhecimento superiores que fortaleçam a alma. Não só a beleza da máscara fisionômica, mas igualmente a formosura e a nobreza dos sentimentos. Não apenas a eugenia que aprimora os músculos, mas também a educação que aperfeiçoa as maneiras. Não somente a cirurgia que extirpa o defeito orgânico, mas igualmente o esforço próprio que anula o defeito íntimo. Não só o domicílio confortável para a vida física, mas também a casa invisível dos princípios edificantes, em que o espírito se faça útil, estimado e respeitado. Não apenas os títulos honrosos que ilustram a personalidade transitória, mas igualmente as virtudes comprovadas na luta objetiva que enriqueçam a consciência eterna. Não somente claridade para os olhos mortais, mas também luz divina para o entendimento imperecível. Não só aspecto agradável, mas igualmente utilidade viva. Não apenas flores, mas também frutos. Não somente ensino continuado, mas igualmente demonstração ativa. Não só teoria excelente, mas também prática científica. Não apenas nós, mas igualmente os outros. Disse o Mestre: nem só de pão vive o homem. Apliquemos o supremo conceito ao imenso campo do mundo. Bom gosto, harmonia, dignidade na vida exterior constitui dever. Mas não nos esqueçamos da pureza, da elevação, dos recursos sublimes da vida interior com que nos dirigimos para a eternidade. Pai, que ao sairmos daqui possamos colocar em prática os ensinamentos aqui expostos. Que possamos nos analisar a fim de nos melhorarmos, trabalharmos nossa disciplina, entender que de fato é o amor e praticá-lo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita